Então, para essa nossa conferência que abre agora à tarde, né, o convidado é o professor Joel Birman, praticamente dispensa apresentações, né? O Joel, ele é um grande nome na psicanálise no Brasil e no mundo, né? Mas é um querido membro do EBEP, do Espaço Brasileiro de Estudos Psicanalíticos. Foi dele o gesto fundador do EBEP, que hoje repercute na rede EBEP do Brasil. Então, é com grande alegria que a gente recebe esse querido colega, um colega nosso, mas que muito nos orgulha pela sua prática e pela sua construção teórica. Então, eu passo de imediato a palavra ao professor Joel, e após a sua exposição, vai ter um microfone circulando aqui para poder ter interação com a plateia e com as perguntas. Então, passo ao professor Joel de imediato. Bem, boa tarde a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu queria agradecer ao Espaço Brasileiro de Estudos Psicanalíticos de Porto Alegre pelo convite de estar com vocês aqui nessa jornada, nesse colóquio, né? É um prazer enorme ter aqui com vocês. Eu antecipei o horário da minha apresentação para agora, no começo da tarde, né? Mas o meu ponto de partida aqui é que nós estamos lançando um livro, né, nessa jornada, que é o livro do psicanalista egípcio radicado em Paris, chamado Mustafa Safwan, intitulado A Civilização Pós-Edipiana. Então, eu queria fazer menção desse livro, porque isso vai articular com o tema da minha conferência. Nesse livro, Mustafa Safwan, ele delineia a emergência de uma nova forma de civilidade, que ele denomina de pós-edipiana, né? Na medida em que há uma transformação, né, no desejo do filho, né, no mundo contemporâneo. Isto é, o surgimento de novas práticas técnicas de engendramento, de fertilização, né, transformaram, né, o desejo de filho, né, e ele vê nisso um signo, né, de uma transformação, no sentido de que há uma transformação fundamental naquilo que o Freud chamava um dos fantasmas fundamentais do inconsciente, qual seja o fantasma da cena primária, né? A argumentação do Safwan corre por conta disso, né? Como vocês sabem, muitos autores acham que o surgimento de novas formas de dor e de sofrimento na contemporaneidade estão também relacionadas, né, à desconstrução da cena primária, né? E essa tese, então, sustentada pelo Safwan, né, ela conversa com a obra de um outro autor francês chamado Michel Thor, que escreveu um livro, já tem uns 15 anos, sobre as novas formas de reprodução, né? Onde ele mostra que essas novas formas de produção se articulam com aquilo que ele chama do desejo frio, né? Então, essas novas crianças que vêm ao mundo, né, elas são marcadas por um desejo frio, né? Então, tanto a leitura do Safwan quanto a leitura do Michel Thor, né, remetem, portanto, né, para essa transformação do cenário psíquico contemporâneo, que caminha em direção a uma civilização dita pós-edípica, tá? Então, tomando isso como disparador, né, dessa conferência, né, essa transposição, se vocês quiserem, que é o título da jornada de vocês, né, eu queria retomar com vocês uma leitura sobre a genealogia dos gêneros no Ocidente e a forma pela qual a psicanálise se articula com essa genealogia de gêneros, né? Então, nessa perspectiva, né, eu vou me basear
inicialmente num historiador americano chamado Thomas Laqueur, que escreveu uma obra importante nos anos 90, intitulada A Fabricação do Sexo, né? Então, essa obra do Laqueur é uma obra antes genealógica do que histórica, né? Digamos assim, né? Onde ele mostra, de uma certa maneira, a construção de dois grandes modelos, de dois diferentes paradigmas de sexualidade existentes no Ocidente. O primeiro deles, que é o que ele denomina de sexo único, e o segundo deles, que é o modelo ou paradigma da diferença sexual, né? O primeiro deles se constituindo na antiguidade, indo até o século XVII, XVIII, e o segundo deles começando no século XVIII e perdurando até o começo dos anos 50, 60. Né? Me parece que a partir dos anos 50 e 60, ele não trata disso no livro, né? Mas quem trata disso sou eu, né? A gente vai assistir uma série de subversões importantes no campo dos paradigmas sexuais do Ocidente, em três tempos históricos diferentes, quais sejam o movimento feminista, o movimento gay e o movimento transexual. E o que caracteriza esses três movimentos é uma ruptura com a tradição propriamente patriarcal. Né? Eu acho que é no campo dessa ruptura da tradição patriarcal que nós podemos ver delineado, né, a emergência daquilo que o Thor chama de desejo frio e aquilo que o Safuan chama de civilização pós-edipiana. Né? Quer dizer, então, a minha questão aqui então é mostrar como esses dois paradigmas delineados nessa genealogia que eu falei inicialmente, eles constituem as marcas fundamentais da tradição patriarcal, né? E como o que vem a partir dos anos 60, 70 é uma quebra com essa tradição, né? Com esses modelos, né? Então, o Laqueur nos serve aqui como um instrumento de trabalho rico para a gente examinar essa história dos modelos, das condições de gênero no mundo propriamente patriarcal. Né? E dentro disso nós vamos levantar algumas ideias referentes às repercussões, né, que essa leitura dos gêneros teve na constituição da psicanálise. Né? Então, o desenho na minha conferência seria esse. Né? Acho que está claro que eu estou propondo para vocês como pauta de problematização. Né? Então, o título da conferência é Genealogia dos Gêneros no Ocidente, né? E suas repercussões na história da psicanálise. Né? E, como eu disse, eu vou partir de uma primeira construção, de um primeiro paradigma de gênero construído na Grécia Antiga, mas completado na tradição romana, né? E que vai perdurar até o século XVII, que é o paradigma do sexo único. Né? O que caracterizaria o sexo único? Né? O sexo único é aquele que define que há uma relação entre o masculino e o feminino, ou entre o homem e a mulher, né? onde é uma relação, apesar do sexo ser único, existe uma hierarquia entre o masculino e o feminino. Por quê? Porque o masculino é considerado o sexo perfeito e o feminino é considerado o sexo imperfeito. Né? Então, há uma hierarquia de seres, né, entre o masculino e o feminino, de que um é perfeito e o outro é imperfeito. Né? E nessa hierarquia, né, apesar do sexo ser único, né, como é que se configura nessa matriz, né, a oposição masculina e feminina? Então, os antigos, né, Aristóteles, né, e outros autores antigos, que eram
orientados, norteados pela teoria dos humores, né, diziam que, no caso dos homens, havia uma predominância do humor úmido, né, enquanto que nas mulheres havia a predominância do humor seco, né? Então, a diferença sexual masculino-feminino suporia, né, a dominância do humor líquido nos homens, do humor seco nas mulheres, né? Então, essa é a configuração que os gregos delinearam, né, e que, posteriormente, Galeno, né, na medicina romana, vai condensar de uma forma que vai permanecer na memória médica e civilizatória da antiguidade até o século XVII, né? Agora, por que o Lequer falava de uma teoria do sexo único na antiguidade, né? Não obstante essas diferenças, né? Na medida em que ele mostrava que a morfologia da genitália masculina era literalmente equivalente à morfologia da genitália feminina. Então, haveria uma semelhança entre as duas genitálias, né? Com a diferença crucial de que a genitália masculina ela era exteriorizada, né? Quer dizer, o pênis masculino apareceria no mundo exterior, né? Enquanto que na condição feminina haveria uma invaginação da genitália, né? O que faz articular, de uma certa maneira, né, a genitália masculina ao mundo externo e ao mundo da luminosidade, e a genitália feminina ao mundo invaginado, interno ao corpo, caracterizado pela escuridão, né? Então, são essas oposições que estão presentes nessa descrição, né? Que vai fazer com que o sexo é único, mas ele tem duas cartografias diferentes, uma voltada para fora e outra voltada para dentro, né? Agora, uma característica curiosa, né, dessa teoria do sexo único, né, é que o feminino poderia se transformar no masculino, desde que o humor seco fosse transformado no humor úmido, né? Então, havia a possibilidade, né, das mulheres virarem homens, né, mas não havia possibilidade dos homens virarem mulheres. Quer dizer, o sexo imperfeito poderia se transformar no sexo perfeito, mas o sexo perfeito não poderia transformar-se no sexo imperfeito. Então, essa é a racionalidade, né, dessa construção do gênero voltada para o sexo único, né? E no que concerne a essa transformação, né, do feminino no masculino, você tem relatos históricos, né, que mostram, né, publicações em que as pessoas assinalam, né, a mudança do sexo feminino no sexo masculino, né, por essa mudança de humor do seco para o úmido, né, como, por exemplo, uma passagem famosa do filósofo francês chamado Montaigne, que num livro dele intitulado Viagens à Itália, ele mostra como uma menina, né, uma moça, atravessa um rio e quando ela chega do outro lado do rio, ela se transforma num rapaz, né? Quer dizer, então, é um exemplo, né, uma descrição, né, de uma transformação que supostamente o Montaigne presenciou, né, que ele nos relata nesse livro. Então, existe, portanto, nessa teoria uma morfologia, só para recordar, uma morfologia similar entre o masculino e o feminino, com a diferença que o feminino é interiorizado, invaginado, e o masculino é transposto para o mundo exterior, e onde, ao mesmo tempo, o masculino é marcado pela relação com a claridade e a luminosidade, e o feminino pela escuridão, né? E onde haveria, né, a possibilidade, e essa interiorização, invaginação, essa exteriorização é articulada à predominância do humor seco ou do humor úmido, né, no corpo dos homens e das mulheres, né? E existe nessa perspectiva, para finalizar essa colocação inicial,
a possibilidade de que o sexo perfeito, o sexo imperfeito, pudesse se tornar o sexo perfeito, né? Então, a gente vai acompanhar, né, do século, do mundo helenístico romano até do mundo helenístico no mundo romano, essa duração desse paradigma, né, até o século XVII, né, e onde a gente vai poder encontrar, né, uma reflexão, uma problematização desse problema, né, dessa questão, em 3 registros diferentes, complementares, né? Um registro que a gente poderia chamar médico-científico, um segundo registro, que é um registro que a gente poderia chamar de estético, né? E um terceiro registro, né, que seria um registro propriamente metafísico, né? Então, a gente pode perceber, né, como como essa teoria do sexo único e essas configurações entre o masculino e o feminino dentro dessa perspectiva vão ser marcados nesses 3 registros que eu acabei de colocar. Então, no campo do registro médico e no registro científico, né, a gente pode assistir no Renascimento o aparecimento das primeiras dissecções do corpo humano, né? Então, os corpos humanos passaram a ser dissecados, né? E você criou uma espécie de uma primeira anatomia, que é uma anatomia ligada aos órgãos corporais, não aos tecidos, né? Como vai ser a anatomia do século XIX, né? Mas onde nessa anatomia dos órgãos, né? O que é interessante é que os livros de anatomia e os atlas de anatomia, eles eram sempre baseados nos corpos masculinos e não nos corpos femininos. Então, aquilo que era transmitido como saber na tradição médica era o corpo dos homens, exatamente porque os corpos dos homens eram os corpos perfeitos. Então, não existia uma anatomia do corpo feminino. Então, esse é o primeiro aspecto dessa problematização, onde se marca essa perfeição e imperfeição do masculino e do feminino, né? No registro estético, nós temos outra demonstração disso, e qualquer grande museu do mundo, né? Um grande museu do mundo, que muitos de vocês já conheceram, né? Ou vão vir a conhecer, né? Tem sempre uma seção de antiguidades, né? E na seção de antiguidades, vocês vão ver, né, que uma das marcas mais características das antiguidades são o corpo dos homens exibidos como escultura na sua condição nua. O corpo masculino é expresso na sua condição nua, onde as genitais masculinas são exibidas, né, como marcas de beleza, né, e onde os corpos femininos, quando eles são esculturados, eles aparecem sempre cobertos por uma manta, né, para não exibir a região da genitália feminina. Então, desse ponto de vista, a gente pode dizer que o sexo perfeito é uma representação do belo, enquanto que o sexo feminino é uma representação daquilo que não é belo. Então, a beleza se associa à ideia do sexo propriamente verdadeiro, né? Quer dizer, e nesse sentido, somente no século XVIII, quando a gente vai entrar numa teoria da diferença sexual, é que vai se constituir no Ocidente, né, aquilo que a gente poderia chamar de uma anatomia comparada, onde você vai ter, ao mesmo tempo, atlas anatômicos referidos aos corpos femininos ou masculinos, e não apenas do sexo masculino, né? Então, há uma associação entre a ideia de verdade, a ideia de beleza e a ideia de perfeição. E terceiro aspecto, né, que é essa possibilidade, essa relação entre a invaginação da genitália feminina e a esvaginação da genitália masculina, né? Como eu expliquei anteriormente, né? Uma voltada para o exterior e outra voltada para o interior, e a gente vai ver que nessa oposição entre o mundo das trevas, da escuridão, e o mundo da luz, né, há uma referência à alegoria
da caverna do Platão, né, onde na República o Platão diz, né, que nós somos todos aprisionados numa caverna, no mundo da escuridão, né, e que há possibilidade de ascensão ao mundo da luz, ao mundo da verdade, ao mundo das belas formas, né, implica uma ruptura das correntes, né, da caverna, né? Então, a gente vê que essa passagem do masculino para o feminino, né, o homem, além de estar articulado com a dimensão da beleza e da perfeição, ele está articulado também com a dimensão da verdade, enquanto que a mulher, né, está articulada com o mundo da imperfeição, com o mundo da escuridão e com o mundo da feiura, né? Então, é essa mudança, né, que se articula aí, né, fechando esse modelo propriamente da antiguidade, né, que durou, repito, mais de 17 séculos, né, quando ela vai ser transformada no século 17, 18, né, a partir da emergência de um movimento de modernização no Ocidente, onde, a partir dos pressupostos da filosofia iluminista, se anunciava a igualdade dos sexos ou dos gêneros diante da lei. Então, não seria mais possível, né, conceber que o sexo feminino fosse imperfeito e o masculino fosse perfeito, né? Onde não seria possível, né, uma hierarquia entre a verdade, a beleza, a não verdade e a feiura, né, da forma como era estabelecido na antiguidade, né? Então se constituiu uma teoria do sexo único, né, do sexo, da diferença sexual, perdão, uma teoria da diferença sexual se passa a formular no Ocidente, né, e onde surge, né, uma descrição do gênero feminino, do gênero masculino, né, baseado inicialmente em certas características anatômico-funcionais, né? Então, a genitália masculina não é mais equivalente à genitália feminina, há uma diferença sexual entre a genitália masculina e feminina, perdendo qualquer equivalência pressuposta na antiguidade, né? Da mesma forma como não existe mais a possibilidade da transformação do feminino no masculino, né? Então nós passamos a considerar, né, a existência de duas essências, né? Uma essência masculina e uma essência feminina, né? Que são impossíveis de serem transpostas, se vocês quiserem, né? Então há uma transposição impossível, né? De maneira que você passa a configurar aí, né, uma teoria essencialista da diferença sexual, né? Esse que é o ponto importante, né, que se estabelece nesse confronto e nessa construção que se faz da diferença sexual, né, um aspecto que vai chamar a atenção, que vai definir o périplo, né, ou a saga da figura da mulher do século XVII até os anos 50, 60 do século XX, é que a figura da mulher ela vai ser identificada seja com a figura da mãe, seja com a figura da esposa, né? Então, a mulher ela é, antes de mais nada, a mãe e, secundariamente, esposa, né? Então, ela é esposa e mãe, né? Esse é o destino da condição propriamente feminina, né? Então, a mulher não é definida por sua dimensão erótica, mas pela dessexualização do seu erotismo em nome da figura da maternidade e, ao mesmo tempo, ela tem uma posição de obediência subalterna em relação à figura do homem enquanto esposa diante do marido, né? Então, havia uma minoridade nesse sentido feminino, né? E a própria condição das mulheres, seja não poderem votar até os anos 30, 40 do século XX, seja não terem as mesmas práticas laborais que os homens, mostra essa diferença tanto no plano do trabalho quanto no plano eleitoral, né? Então, há toda essa construção propriamente do masculino e feminino, né? Mas o importante é que
os médicos e filósofos e cientistas do século XVIII e XIX tentavam estabelecer essa diferença baseada numa marca de natureza, que era aquela que dizia que as mulheres estão fadadas à maternidade, né? Então, as mulheres teriam um abdômen protuso, né? Que é para se alocarem as crianças, os bebês ou os fetos que vão virar crianças, né? Então, há toda uma articulação da conformação anatômica do corpo feminino com esse projeto propriamente de maternidade, né? É uma formulação muito importante para explicar essa diferença essencial, né? E, por outro lado, né, havia também uma inscrição do masculino e do feminino, né? Nessa perspectiva da diferença, né? Em que a mulher estaria próxima do plano da natureza, daí o fato de ser destinada à maternidade, enquanto que o homem, o masculino, estaria destinado ao plano da sociedade ou da cultura, não? Então, a mulher se articulava com o registro natural da natureza e o homem o registro da cultura, né? O que implicava, né, que essa oposição natureza e cultura no século XVIII, XIX, retoma a oposição entre a caverna e o mundo da luz da alegoria platônica das cavernas, né? Onde se opunha a verdade e a não verdade, se opõe agora na oposição entre natureza e cultura no pensamento do século XVIII, né? Então, nessa perspectiva, né, o que vai se consolidar nessa oposição entre natureza e cultura, né, é que as mulheres vão ser aproximadas do ponto de vista dos afetos, elas vão ser marcadas pela afetação, né, pela sensorialidade, enquanto que os homens vão ser marcados pela não afetividade, mas pela racionalidade. Então, uma oposição entre afeto e racionalidade, onde o masculino se aproxima da racionalidade e o feminino se aproxima propriamente do afeto. E seria por conta disso também, né, que nessa suposição, né, as mulheres não teriam, né, essa marca da razão, né? Então, as mulheres eram consideradas menos inteligentes que os homens, né? E os autores do século XIX desenvolveram uma teoria que o cérebro feminino era menor do que o cérebro masculino, né? Como indicadores dessa teoria, propriamente da diferença sexual, né? Então, vocês veem como essas peças se encaixam, né? Nessa racionalidade da diferença sexual proposta propriamente no século XIX, né? E dentro dessa racionalidade é importante perceber, né, que emerge nessa problemática do século XIX e século XVIII, né, uma valoração fundamental da figura da criança. A figura da criança começa a se valorizar na ideologia ou no discurso moderno do século XVIII e XIX, né, onde a criança vai condensar, né, as potencialidades de uma nova condição de riqueza, né, que é o que eu vou tentar explicitar rapidamente para vocês aqui, né? Quer dizer, se a gente retoma uma obra do Foucault intitulada A Vontade de Saber, né, que é uma obra de 1976, ele mostra que aquilo que vai caracterizar a emergência dessa tradição do século XVIII e XIX, né, é o surgimento de uma nova concepção de riqueza caracterizada pela qualificação do trabalho qualificado, né? Então, é o trabalho qualificado que vai servir de métrica para avaliar a produção de riqueza, né? O que quer dizer que não é mais a produção extraída da terra que é a fonte da riqueza, e a riqueza das nações estaria articulada à extensão dos seus territórios, né? Mas sim a possibilidade que eu tenha de transformar os produtos que eu retiro da natureza
em produtos manufaturados através do trabalho. Então, essa nossa concepção de riqueza, né, faz com que a riqueza não esteja mais ligada à extensão territorial dos seus países, né, das nações, mas estaria ligada à qualidade de vida da sua população, né? E como é que se caracterizava essa qualidade de vida da população, né? A qualidade de vida da população era caracterizada pelo fato de que a população moderna qualificada seria caracterizada pela condição de ser uma população educada do ponto de vista escolar, né? E uma população que fosse, ao mesmo tempo, saudável do ponto de vista médico. Então, existia dois eixos para caracterizar, né, a qualidade de vida da população, que era o saber, né, uma população instruída, digamos assim, do ponto de vista escolar, e, ao mesmo tempo, uma população que fosse medicamente saudável, né? Quer dizer, isso mostra que se articula aí no século XIX, né, não só uma transformação da família, que de família extensa se torna na família dita nuclear burguesa, né, mas onde a figura da mulher vai ser aquela que vai fazer a articulação entre a instituição da família e a instituição da escola, ou entre a instituição da família e a instituição médica, né? Então, a mulher ela passa a ser a mediação entre a família, a escola e o campo da saúde, né? numa ordem social que vai ser não apenas medicalizada, né? Como mostra o Foucault lá na obra dele, intitulada Nascimento da Clínica, né? Mas também onde a gente vai ver instituído no século XIX o imperativo da educação obrigatória, né? Quer dizer, então, toda essa civilidade que se estabelece aí, né, como base dessa teoria da diferença sexual, né, ela vai valorar a figura da criança, né, como sendo a grande fortuna, não apenas material ou simbólica da sociedade moderna, né, na medida em que a população qualificada, educada, saudável vai ser a fonte de riqueza da nação, né? Então, a criança passa a ser um objeto muito prezado nessa ordem, né? E vocês veem que o nosso Sigmund Freud, ali numa passagem célebre da introdução ao narcisismo, né? Em algum momento ele vai dizer assim, o bebê tem a condição da sua majestade, né? Ele fala essa frase em inglês, né? Onde ele diz His Majesty the Baby, né? O bebê tem a figura da majestade, porque ele condensa exatamente essas marcas de riqueza, né? De possibilidade de riqueza, dessa ordem social diferenciada do século XIX. Então, é essa configuração, né, de uma teoria da diferença sexual que se estabeleceu ali no final do século XVIII, do século XIX, né, onde essa condição da mulher como mãe vai se caracterizar cada vez mais, né, e essa caracterização da mulher como mãe, né, vai ser correlata do surgimento de um conceito novo que não existia antes, que era o conceito do instinto materno ou do amor materno, né? Então, a mulher ser marcada pela institucionalidade materna, pelo amor materno, ela é articulada a essa teoria da diferença sexual, né? A historiadora, né, Elizabeth Badinter, numa obra chamada Sobre o Amor Materno no século XIX, né, no século XVIII e XIX, vai mostrar exatamente a construção, né, dessa teoria do amor materno do amor materno, do instinto materno, como marca da mulher do mundo provavelmente moderno, inexistente do século XVII e XVIII, né, ou dos séculos anteriores, né? Então, a gente tem essa organização toda, né, da teoria da diferença sexual, né, que se dá aí nesse contexto, né, onde, de uma certa maneira, quer dizer, todo esse bloco que eu acabei de descrever, né, da teoria do sexo único, da teoria da diferença sexual, né, não obstante as suas diferenças,
eles articulam, né, de uma certa maneira, de uma maneira direta ou de uma maneira indireta, um certo predomínio do masculino, né, sobre o feminino, né, do homem sobre a mulher, né, que é isso que vai caracterizar o que nós podemos chamar propriamente de uma tradição patriarcal, né? É essa tradição, né, que vai se estabelecer aí, né? Agora, o que é importante de examinar também, que isso vai ser muito importante na problematização que eu estou propondo para vocês, né? O século XIX, ao estabelecer, né, essa condição da mulher como mãe, como esposa, né, ela estabeleceu ao mesmo tempo uma dupla figuração transgressiva da figura feminina, né? Uma figura feminina que vai ser figurações do feminino que vão ser criminalizados e figurações do masculino, do feminino que vão ser psicopatologizados. Então, tanto o discurso do direito penal quanto o discurso da psiquiatria vão criar figurações do feminino ligado a essa transgressão do feminino, né? O que é essa transgressão do feminino? São as mulheres que recusam a condição de mãe. Então, na medida em que as mulheres recusam essa condição de mãe, né, elas caem no campo da transgressão dos valores, né, e elas vão ser, portanto, sejam criminalizadas pelo direito penal e vão para a prisão, ou elas vão ser psicopatologizadas e vão ser mandadas para o asilo de alienadas como mulheres portadoras de uma alienação mental, né? Então, se isso está claro, né, a gente pode dizer que aparece no século XIX, né, uma nova figuração da figura da mulher, que é a figura da mulher perigosa. Então, a mulher perigosa é aquela que não aceita a sua condição maternal, né, e que transgride em relação a essa condição maternal, e por isso mesmo essa mulher perigosa vai ser destinada à prisão ou ao asilo de alienados, né? Então, dentro disso, quais são as figurações propriamente ditas da figura transgressora da mulher ou da figura da mulher como representação no mal, né? Nós temos primeiro a figura da prostituta, né? A prostituta é a mulher que vive da venda do seu corpo como forma de prazer, né? Então as prostitutas vivem do prazer, né? E recusam, portanto, a condição de mãe, né? Então essa primeira configuração do mal é a figura da prostituta. Existe uma segunda característica, uma segunda figuração, melhor dizendo, da mulher como mal, que é a figura da infanticida, né? O infanticida é aquela mulher que engravida e faz o parto do seu filho, mas abandona o seu filho diante da casa de pessoas ricas para cuidarem do seu filho diante de órgãos ligados à orfandade, né? Geralmente ligados à igreja, né? Então as infanticidas são aquelas que também recusam, né, a condição da maternidade, né? Porque recusam as suas crianças, né? E terceiro, a figura da ninfomaníaca. Então aparecem descrições no século XIX para essas mulheres que têm, né, um gozo interminável, né, que não aceita o intervalo entre o gozar e não gozar, né, mas que buscam permanentemente o gozo, que são caracterizadas propriamente como mulheres ditas ninfomaníacas, né, e essas mulheres também, né, voltadas para a promoção do seu e usufruto do seu gozo, elas seriam também mulheres, né, e que seriam representações do mal e que recusariam a condição da maternidade, né? Então, a figura da prostituta, a figura da infanticida e a figura da ninfomaníaca são as três figuras transgressoras da mulher, das mulheres como mal, né? Que encarnam a figura da mulher perigosa, provavelmente dita, que aparece no século XIX, né? Vocês podem seguir isso na literatura romanesca do século XIX, né? E, ao mesmo tempo, aparece no século XIX também uma característica, uma prática social nova em relação às mulheres que apresentam um incremento do seu desejo sexual, né, e que, por isso,
transgridem com a sua condição de maternidade, né? São as cirurgias de extirpação do clitóris, né? Então, as mulheres no século XIX, no Ocidente, elas eram objeto de extração do clitóris, como hoje a gente assiste isso no mundo árabe ou no mundo africano, né? Então, a nossa civilização também mutilou o clitóris como órgão de gozo feminino, como fazem hoje as tradições patriarcais africanas e algumas tradições árabes, né? Quer dizer, então, há uma marca, né, dessa clitóristomia, né, que se fazia no corpo feminino. Tudo isso completa, né, essa construção que eu estou evidenciando para vocês, né, do feminino voltado para a condição de mãe e para a condição da maternidade, né? Então, esse que é o ponto central do que eu estou enfatizando para vocês. E nesse contexto, né, que vai marcar a novidade que vai trazer do século XIX, é que o século XIX vai trazer, na sua segunda metade, uma quarta figuração do mal, né? Nas mulheres, né, que vai aparecer, sobretudo, na segunda metade do século XIX, né, que é a figura da histeria, né? A histeria se transforma num mal maior na segunda metade do século XIX, né? Nós vamos assistir no século XIX várias epidemias de conversão histérica, né? Então, a gente poderia dizer que a histeria, né, ela é também um quarto elemento, né? É uma quarta dimensão desse mal feminino, dessa mulher perigosa, dessa mulher transgressora, né? Tal como a infanticida, a prostituta ou a figura, né, da ninfomaníaca, né? Então, nessa perspectiva, né, a diferença entre a histeria a infanticida, a ninfomaníaca e a prostituta é que, enquanto essas últimas passam ao ato e querem eliminar a possibilidade do bebê, né, da criança, né, a gente poderia dizer que a histérica é aquela que, na sua fantasia, né, ela é, ao mesmo tempo, ela expressa o desejo de ser prostituta, de ser infanticida, de matar seu bebê e de ser ninfomaníaca, né? Então, tudo aquilo que nessas figurações do mal representam passagem ao ato, no caso da histeria, fica no plano do imaginário e do plano da fantasia, que vai ser a abertura do corpo histérico e do imaginário histérico, né, feito pela psicanálise, que vai permitir nós podermos viajarmos por essa história da diferença de gêneros que eu estou fazendo aqui com vocês, né? Quer dizer, o que a psicanálise vai fazer é abrir, né, esse imaginário feminino e poder, a partir daí, né, poder descobrir as articulações da histeria com o infanticídio, com a ninfomania e com a prostituta, mas, ao mesmo tempo, vislumbrar toda a genealogia dessa história do gênero, né? Então, é claro para todos nós, né, todos os historiadores da psicanálise, né, que a psicanálise surge propriamente do ventre das mulheres histéricas, né? As mulheres histéricas foram o ventre onde a psicanálise foi parida como forma de saber e como forma de prática, né? Então, é interessante ver, né, ali nos primórdios da psicanálise, né, quando, num texto de 1908, que é a primeira formulação do Freud sobre o mal-estar civilizatório, ele vai publicar um texto intitulado Moral Sexual Civilizada e a Doença Moderna e a Doença Nervosa dos Tempos Modernos, né, onde ele vai dizer, né, que o mal-estar social ele teria uma base sexual, né, na medida em que tanto os rapazes quanto as moças não poderiam ter acesso livre à sua sexualidade, né? Então, Freud trabalha com a teoria da repressão sexual, né? Mas o que ele constata, esse é o ponto que eu queria chamar a atenção de vocês, né,
o que o Freud formula que é importante aí nesse contexto, né? Nesse texto e nesse contexto, é o fato de que ele diz o seguinte: as mulheres pagam um preço mais caro que os homens por conta de que elas têm que carregar nas suas costas o encargo de cuidar das crianças e da família, né? Então, as mulheres aparecem com Freud como as maiores representantes do mal-estar civilizatório, porque a elas foi incumbida a finalidade de se ocupar das crianças, né? Então, Freud enfatiza a dimensão desgastante e de produção de mal-estar existencial nas mulheres, ali no começo do século XX, né? Por conta do encargo representado pela maternidade. Então, essa é a primeira formulação do Freud, mostrando como a modernidade e a sua teoria da diferença sexual, né, ela acabou por promover também um incremento desse mal-estar materno, né, nas mulheres, né, e que esse mal-estar materno, esse mal-estar nas mulheres está ligado ao exercício da maternidade, né? E a gente sabe que ao longo da obra do Freud, né, esse mal-estar feminino ele vai se expressar clinicamente de duas maneiras. Por um lado, vai ser a figuração da histeria, que nós estamos falando aqui, né? Mas ao longo da obra do Freud, a gente vai ver também que essas mulheres insatisfeitas, né, elas vão se transformar na figura das mulheres melancólicas, né? Então, acho que entre a histeria e a melancolia, né, são as duas figurações do mal-estar civilizatório no campo das mulheres, né, nessa teoria da diferença sexual. Mas aprofundando um pouco mais a leitura do Freud, né? Vamos aproximar a nossa lupa, né? A maneira como o Freud trabalha o fantasma sexual feminino, né? Em duas obras de 1908 também, né? Uma obra chamada A Fantasmagoria Feminina no Ataque Histérico, né? Uma leitura de um texto do Freud sobre o ataque histérico, e um segundo tempo uma análise da mulher quais são as fantasias histéricas construídas no campo feminino, né? Então, nesses dois textos, a gente encontra uma formulação muito interessante, né? Que a gente sabe, né, quem lê esses textos e outros textos do Freud aí do começo do século XX, né, sabe que o Freud, ao descrever a grande crise histérica, né, a grande convulsão histérica, ele se apoiou fundamentalmente na descrição realizada pelo Charcot, né, mas onde ele despreza, na descrição do Charcot, toda a dimensão biológica, neurológica da crise histérica, e ele se centra apenas naquilo que o Charcot chamava da fase passional do ataque histérico, né? Que é a fantasmagoria histérica durante a crise histérica, né? E aí, qual é o diagnóstico que o Freud faz aí? Que eu acho que esse que é o ponto importante. Freud diz aí o quê? O Freud diz que no ataque histérico, o fantasma feminino é o fantasma de recusar a diferença sexual e onde a mulher histérica quer ocupar, ao mesmo tempo, a posição masculina e feminina na relação sexual, né? Então, o que o Freud está dizendo, né, é que na crise histérica a mulher recusa e desconstrói em ato a teoria da diferença sexual, né? Pela mise-en-scène, né, feita pelo inconsciente de afirmar ao mesmo tempo a condição masculina e feminina. Então a gente vê aí, né, a crítica do Freud da teoria uma desconstrução do Freud da teoria da diferença sexual, né, e ao mesmo tempo o contraponto disso, que é uma teoria que o Freud vai apostar desde o começo da sua correspondência com Fliess e ao longo
as décadas seguintes do século XX, né, que é a teoria da bissexualidade. Né? Então, Freud vai escrever a psicanálise no campo da bissexualidade e vai dizer que no plano do inconsciente, né, existe uma bissexualidade, né, onde o masculino e o feminino não se restringem à sua dimensão anatômico-funcional. Né? Quer dizer, então, é essa transformação, né, propriamente, né, que se opera aí, né, onde o que está em prática é uma desconstrução da teoria da diferença sexual, né, que o discurso psicanalítico opera em conexão com a tese da bissexualidade estrutural do inconsciente. Né? Daí essa recusa à teoria da diferença sexual, com o pleito da mulher de ocupar as posições ditas masculinas e femininas propriamente na relação sexual. Né? Então, a gente tem essa configuração, né, que se estabelece aí, né, e dando um passo além, né, nessa desconstrução da teoria do sexo, da diferença sexual, né, o que a gente vai encontrar, né, além do mais, né, além dessa caracterização da desconstrução da diferença sexual, do estabelecimento, né, de uma concepção da bissexualidade como marca constitutiva do inconsciente, né, a gente vai ter também, né, uma proposição dentro do discurso freudiano, que é um retorno a uma teoria do sexo único da antiguidade, mas sem a atribuição da dimensão de perfeição ao masculino, da imperfeição ao feminino. Né? Então, Freud formula uma teoria do sexo único, sim, baseada naquilo que ele vai chamar de falo. E o falo vai ter diferentes caracterizações no corpo da mulher e no corpo do homem, mas nós estamos diante de uma teoria do sexo único. Né? Quer dizer, então, há um retorno da teoria do sexo único com a desconstrução das marcas hierárquicas, né? Da condição, uma desconstrução das marcas hierárquicas do masculino e do feminino, né? Feito pela teoria antiga, né? E a assunção de uma nova versão da teoria do sexo único contra a teoria da diferença sexual. Né? Então, para caminhar um pouco, para finalizar essa demonstração, né, em que eu falei que isso tudo, os dois paradigmas de sexo único e da diferença sexual caracterizavam, né, um movimento de dominância do patriarcado, né, e, ao mesmo tempo, eu delineei para você como a psicanálise já é uma crítica da teoria do sexo único, né, e encaminha para uma teoria de retorno, uma desconstrução da teoria da diferença sexual e um retorno a uma teoria do sexo único sem as marcas hierárquicas da perfeição e da imperfeição do masculino e feminino, é que a gente vai poder assistir, né, às grandes revoluções sexuais que o século XX vai promover a partir dos anos 60, onde a gente vai assistir a uma desconstrução progressiva do mundo do patriarcado, né? Quer dizer, a começar pelo movimento feminista, onde as mulheres recusam basicamente a condição de que elas devem ser mães ou esposas, né? Elas querem retomar a sua positividade existencial e erótica e terem condições de vida similares à dos homens, né? Elas recusam a condição de subalternidade, né? Essa vai ser a marca fundamental desse feminismo dos anos 60, né? Onde os corpos femininos são exibidos publicamente, né? Onde existe uma exibição, né, da corporeidade feminina, né? As mulheres assumem a sua dimensão erótica e recusam ficarem restritas à condição de mães, né? Razão pela qual um dos símbolos, né, desse movimento feminista foi aquele ritual criado pela Beth Friedman, que é uma feminista americana, né? As mulheres que vão rasgar os seus sutiãs em público, né? E vão exibir os seus seios, né? No sentido de que os seios deixam de ser uma propriedade ligada à amamentação da mãe com o bebê e passa a ser uma marca erótica do corpo feminino, né?
Então, a exibição da nudez feminina ou dos seios em público são rituais, né, de afirmação de um feminino que não é mais marcado pelas marcas do patriarcado, né? Então, é claro que esse feminismo dos anos 60 ele vai ser possibilitado pela revolução científica que inventou métodos anticoncepcionais seguros, né? Onde as mulheres, através das pílulas anticoncepcionais, poderiam determinar quando e como elas poderiam ter filhos. Elas não eram mais escravas da gravidez, né? Mas elas teriam uma possibilidade de escolha, né? Então, a gente tem aí, em pinceladas muito gerais, uma das caracterizações do corpo feminino, né? Onde a mulher rompe com a condição de mãe, né? Ao mesmo tempo, a gente tem um movimento gay, onde os gays também recusam, né, essa marca patriarcal que os caracterizava como degenerados pelo discurso da psiquiatria ou como perversos pelo discurso da psicanálise, né? E eles passam a reivindicar, né, propriamente, né, a legitimidade do desejo homossexual ao lado do desejo heterossexual, né? Então, há uma ruptura pelo movimento homossexual, né, daquilo que a Judith Butler marca como marca da teoria da diferença sexual no século XVIII, XIX e XX, né, que é a compulsão à heterossexualidade, né? Então, ela diz que a compulsão à heterossexualidade é uma das marcas dessa teoria da diferença sexual, né? E, ao mesmo tempo, né, a gente vai assistir, após o movimento gay, um terceiro movimento, que é mais radical que o movimento feminista e o movimento gay, mas que vai trazer de volta essa desconstrução do patriarcado, que é o movimento trans. Através do movimento trans, né, o sujeito se coloca numa posição de fazer uma invenção de si próprio, ele recusa os corpos que eles têm herdados pela conjunção dos seus pais, né, e ritualizados pela inscrição de um nome no Código Civil, né? Então, eles fazem uma invenção de si próprio no plano corporal e no plano simbólico, né? De maneira que a gente pode dizer, né, que o movimento trans é uma radicalização dessa prática, dessa nova perspectiva, né, antipatriarcal, que foi iniciada pelo feminismo, que foi continuada pelo movimento gay e que é bastante radicalizada, né, com o movimento propriamente transexual. Então, a gente poderia dizer, né, para finalizar essa apresentação, né, que já está bastante longa, né, dizendo que a civilização pós-edipiana ela começa a partir dos anos 60, 70, né, com o movimento feminista, com o movimento gay, com o movimento transexual, né, tendo como pressuposto as desconstruções do sexo único, não, as desconstruções da teoria da diferença sexual, já operadas pela psicanálise, né, de maneira que nós estamos lançados hoje no horizonte de um mundo propriamente que o Safon denomina de um mundo pós-edipiano, né? Então, é isso que eu queria dizer para vocês, né? Obrigado pela atenção de vocês, de estarem me seguindo aqui nessa apresentação, né? E se alguém tiver alguma questão, alguma dúvida, por favor, esteja à vontade. Muito obrigado. Então, a palavra está à disposição. Quem tiver alguma pergunta, pode levantar o braço. Vou fazer uma primeira questão, então. Freud foi capaz de enfrentar essa questão, né, na afirmação, já lá nos 3 ensaios, da bissexualidade constitutiva, né?
questionando esses padrões heteronormativos também. Tem uma nota de rodapé dos 3 ensaios, que é de 1910 ou de 1915, em que ele mesmo questiona que causaria para ele muito espanto um homem que... Então, Freud enfrentou essa questão da bissexualidade constitutiva, né? Mas parece que hoje a psicanálise tem dificuldade em enfrentar novamente essas questões trans, que, em princípio, a partir do gesto inaugural de Freud, deveria ser mais, talvez, tranquilo para a nossa tradição nos defrontarmos com essas questões, né? No entanto, parece que há algum movimento reacionário dentro do próprio movimento psicanalítico. O próprio livro do Safwan, em alguns momentos, parece que ele sente saudade de um Édipo constituído pela família nuclear burguesa, o papai e a mamãe. Quer dizer, ele faz toda uma elaboração muito complexa, é muito interessante o livro, né? Mas em alguns momentos ele parece dizer que, olha, não sei, a impressão que eu tive, não vai dar certo isso aí, né? E com esse neoliberalismo e as pessoas podendo serem forçadas ao gozo sem castração, o fim do Édipo, me parece que em alguns momentos do livro ele aponta como algo que é meio um beco sem saída, né? Então, eu queria um comentário seu sobre isso. Como é possível, dentro da tradição psicanalítica tão transgressora e inovadora desde Freud, que a gente tenha hoje posições, talvez, reacionárias? Obrigado, Cláudio, pela questão. Eu estou de acordo com você. Eu acho que existe na história psicanalítica dos últimos anos, né, uma resistência, sobretudo, né, ao sexo, à condição transexual, né, mas não apenas a condição transexual. Eu acho que há também, ainda dentro do movimento psicanalítico, uma reserva em relação ao movimento gay, como existe ainda uma reserva diante das formas mais radicalizadas da condição feminina, né? De qualquer maneira, a questão trans é onde se concentra, né, a maior resistência da psicanálise, né? E tanto a tradição psicanalítica da IPA, né, da Associação Internacional de Psicanálise, quanto o movimento lacaniano desaparece como bastiões de resistência, né, a essas transformações das condições de gênero na contemporaneidade, né? Então, há uma marcada, eu acho que essa resistência da psicanálise a isso, ou de parcelas do movimento psicanalítico a isso, se inscrevem, né, na oposição que apareceu no campo social desde os anos 60 contra o movimento feminista, o movimento gay e o movimento trans, na medida em que houve resistências a essa quebra dos padrões patriarcais, né? E onde nós assistimos a uma progressiva resistência e oposição a essas pautas subversivas do desejo feminino, do desejo homossexual, do desejo trans, né? Que se traduz da forma de estupro de corpo de mulheres, violência contra os homossexuais na praça pública, infanticídio feminino, quer dizer, toda uma série de práticas sociais de violência contra, né, esses sujeitos, né? O que se manifesta no campo psicanalítico, né, sobre a forma de que essa forma de sexualidade ligada à condição trans, né, é uma forma de perversão dessa formulação psicanalítica, né? E aí eu acho interessante a gente ver a maneira pela qual, né, o movimento psicanalítico pensou, né, essa condição transexual, né? Então eu vou pegar como exemplo aqui uma formulação feita
por uma publicação da Associação Internacional de Psicanálise, né, do Charles Mumman, né, que fez uma grande congresso sobre o bissexualismo, né, no começo do século XX, né, e onde a gente assiste aí, né, uma formulação feita por esses autores, no sentido de dizer, né, estou falando agora do Neumann, a formulação de que existiria o que eles chamam do transexual verdadeiro e o falso transexual. O transexual verdadeiro é aquele que seria o psicótico, né? Tal como aparece, por exemplo, no caso Schreber, do Freud, onde o Schreber, no final da sua organização psicótica, ele vive o fantasma transformado em mulher e vai ser uma mãe de uma nova raça de homens, né? Então, isso seria, para os lacanianos aí, né, a matriz verdadeira da transexualidade, de forma que a transexualidade estaria intimamente ligada à psicose. Fora disso, existe a transexualidade falsa. A transexualidade falsa é aquela em que o sujeito duvida da sua condição de gênero, né? E acredita que ele sendo homem, ele duvida se ele é homem ou se ele é mulher, ou se ele é mulher, se ele não é homem, né? E diz aí meu mãe, os lacanianos, né, que essa dúvida a respeito da identidade sexual marca qualquer um de nós por conta da nossa dupla marca bissexual, né? Então, a gente pode, em diferentes momentos das nossas vidas, duvidar da nossa identificação masculina ou feminina, né? Então, eles acham, a partir disso, o seguinte, né, de que a cirurgia de transgenitalização, de mudança do corpo, do ponto de vista anatômico ou endocrinológico, né, eles caracterizam isso como uma espécie de passagem ao ato feito pelos sujeitos em associação com o médico, né, de maneira nesse tipo de transformação transexual, né, não haveria provavelmente uma invenção de si feita pelo transexual, né, mas existe uma prática perversa, né, de recusar a sua oscilação identificatória. Mais do que isso, a gente vai encontrar um psicanalista brasileiro chamado Marco Antônio Coutinho Jorge, um livro sobre o transexualismo, né, onde ele vai dizer, né, que isso que ele descreve como os falsos transexuais não passam de sujeitos históricos. Então, ele diz que é dispensável que a histeria começa a aparecer no mapa desde o começo do século XX, né? Eis que a histeria faz a sua volta triunfante através dos nossos transexuais, né? Então, novamente, existe uma psicopatologização da condição transexual no discurso lacaniano e nessa modalidade de discurso lacaniano feito no Brasil pelo Marco Antônio Coutinho Jorge, né, de patologizar a condição sexual. Por conta dessa manifestação que o Marco Antônio Coutinho Jorge fez dos transexuais, né, quando ele publicou um primeiro artigo sobre isso numa revista chamada Psicopatologia Fundamental, né, o movimento transexual, né, foi a revista pedindo para impedir que esse artigo fosse publicado, que esse artigo era uma psicopatologização do desejo legítimo dos transexuais. E a revista respondeu que, infelizmente, não tinha impedido a publicação do artigo. O artigo tinha sido aprovado por um comitê de leitura, mas que os transexuais poderiam publicar um artigo de contestação na revista. Então, foi aberto a possibilidade de contestação dessa posição psicanalítica, né,
pelos transexuais, né, pelo movimento transexual, né? E, além do mais, né, na universidade em que o Marco Antônio Coutinho Jorge trabalha no Rio de Janeiro, houve uma grande manifestação dos transexuais lá pedindo a exclusão dele da universidade, né? Ele não foi excluído, mas, de qualquer maneira, eu estou mostrando, né, esse palco de lutas, né, que está presente entre o movimento psicanalítico e o movimento transexual, né, em relação a considerar o transexualismo uma prática nova de invenção de si no mundo pós-patriarcal. Se a gente volta ao mundo do patriarcado e consideramos que o transexualismo não passa de uma forma de perversão ou uma nova manifestação de histeria, né? Mas é isso, Cláudio, como eu problematizo essa questão que você coloca. Tá certo. Mais alguma questão da plateia? Outra questão que pela manhã conversávamos a respeito do tema civilização pós-edipiana é a relação entre o Édipo e castração. E que, portanto, o desaparecimento da forma familiar do final do século XIX e início do século XX, que era a forma das famílias com que Freud trabalhava, vamos dizer assim, né? O desaparecimento dessa forma não significaria o desaparecimento de interdições do incesto e de castração. E que, portanto, mesmo a partir de outros mitos, né, esse tema da castração seguiria presente ainda na cultura. Então, não se trataria, talvez, de uma civilização pós-edipiana. Qual é o seu comentário a respeito? Não entendi esse final da tua formulação, Cláudio. Que não se trataria de uma civilização pós-edipiana, porque em outras formas, que mesmo para além do patriarcado, o tema da castração estaria presente. Olha, eu acho que o problema é como é que você vai desarticular o tema da castração, de considerar a primazia do falo como sendo uma primazia masculina, né? E a oposição entre a condição fálica e a condição castrada, né? Ou até que ponto você vai considerar o falo como a construção de uma teoria do sexo único. Eu acho que o ponto de balizamento seria esse. Então, nesse sentido, insistir na ideia de castração é voltar à teoria da diferença sexual e não restaurar uma teoria do sexo único em que o falo é pensado de uma maneira, numa outra perspectiva, né? Então, o que é falso aí é a perspectiva do fálico castrado. Temos mais alguma questão? Então, eu gostaria de agradecer muito, né, a participação do professor Joel no nosso evento, tá? E, sem dúvida, enriqueceu muito a nossa discussão aqui. Então, passo para o senhor para se despedir e lhe agradeço novamente. Muito obrigado a vocês pelo convite e por me escutarem. Até.